Bom, então nós vamos tratar hoje sobre um assunto novo que tem a ver com herança, né? Qual que é a ideia da herança? Todo mundo está me ouvindo bem, hein? Sim, professor. Tá ok, então. Então, qual que é a ideia da herança? A herança, ela leva em consideração que a gente tem um objeto e na hora de fazer a abstração ali, que a gente viu logo no começo, lá nas primeiras aulas lá, a gente tem a ideia de que a herança, ela vai vir para reduzir o número de código, vamos dizer assim. O que é reduzir código? Vamos dizer que tem um reaproveitamento de código, certo? E como é que esse processo acontece? Bom, em termos de abstração, a gente tem que levar em consideração que eu vou ter lá uma classe lá, né? E essa classe, ela vai ter um nível diferente, né? Então, ela vai gerar um outro objeto com base nas características da classe pai, né? Então, se a gente levar em consideração, por exemplo, eu tenho... O que é que vocês poderiam sugerir aí de nomes aí? De alguma coisa que possa herdar? A gente já viu alguma coisa de herança, né? Não vimos na prática ainda, mas... Senhores, Rafael, Douglas... Nada, pessoal? Alisson, Seria automóvel? automóvel. E o que que seria a classe pai e o que que seria a classe filho? É, automóvel pode ser a classe pai, daí a classe filho eu acho que seria carro, moto. Automóvel é algo que tenha motor, certo? Aí vai ter, sei lá, moto. E a ideia que se tem aqui, que quando a gente trabalha nesse formato, é que eu vou ter como representação aqui dentro desse processo um triângulo, onde dentro desse triângulo eu vou dizer então que a ponta dele está apontando para a classe mais genérica e abaixo dele está apontando mais específico, certo? Aí eu poderia dizer, então, tem, além do automóvel, da moto, eu poderia dizer que tem o que mais, que poderia ser dado. Poderia colocar tudo bem, um ônibus, um caminhão, poderia colocar outros veículos que tenham motor e que vão herdar dele. Mas o que são as características principais do automóvel? O que a gente pode dizer? Tem motor? O que mais? Mas tem outras características que tem o automóvel que a gente pode aproveitar dentro dessa ideia. Concorda comigo? Senhores, seria importante vocês participarem dessa aula, moçada. Vai ajudar bastante vocês a entender o processo. Daci, tudo bem? Então, o que acontece? Todas as características que eu posso colocar, que possam ser colocadas na classe pai aqui, vamos dizer assim, né? Que seria ali o motor, chassi, mais. São atributos, no caso, né? Rodas, ok. Então, a gente coloca. Tudo que eu colocar na classe pai, automaticamente eu vou poder usar na classe filho, certo? Através dessa questão de eu herdar as características. Esse é o ponto principal que a gente usa em termos da herança. Então, quando a gente vai fazer a abstração, no caso, que é essa tarefa de você criar
as características comuns, né, que a gente viu lá, a gente não só atributos quanto métodos, né, como foi colocado ali, né, ele se locomove. O que mais? Isso aqui não é atributo, isso é ação que ele pode executar, certo? Então, todas essas características, tanto atributos quanto métodos, eu vou aproveitar na classe filho, certo? Então, como é que isso funciona em termos de programação, que é o que nos interessa? Então, vamos dizer assim, deixa eu fechar tudo isso aqui. E tinha um projeto que era... não tem nada. Então, arquivo, fechar tudo, descartar. E vem aqui, novo. Aí a gente vai estar trabalhando aqui como sendo uma aplicação console ainda, certo? Não vou salvar esse cara aqui. Aqui nós vamos colocar herança. Não vou criar nada disso, não vou usar nada disso. Básico. Então, criei o projeto. Tá, beleza. O que é que a gente vai criar aqui? Então, eu vou criar uma nova unidade e vamos dizer lá que eu vou, em vez de fazer do automóvel, vamos fazer, vocês fizeram uma classe que eu pedi para vocês fazerem lá, que era a classe pessoa. Foi isso, do livro? O que tinha na classe pessoa lá? Quais são as cláusulas que a gente tem aqui mesmo? Public, private e protect. Na sequência, protect private, private, protect e public. Certo? Então, a herança, ela acontece somente se eu definir entre protected e public. O que eu colocar em private, privado, não vai herdar, certo? Esse é um ponto que a gente tem básico, né? Então, vamos dizer lá, eu tenho nome, que é um string de 50. Vamos dizer. Eu tenho... vamos criar uma outra classe aqui. A gente poder brincar um pouco mais aí. Uma classe datas é igual a classe. Quais são os atributos que eu teria num objeto tipo data? Dia, mês, ano. Tem que colocar ali, dias, colocou dia ali, ó. Pois é, né? Vamos corrigir então. Obrigado. Dia, mês, ano. Certo? Então, eu vou ter constructor e objeto destructor. Tudo assim. E eu vou ter aqui, então, procedure set dia procedure set mês. Tá faltando um E no CRI objeto. Obrigado. Alguém está prestando atenção? Meu Deus, olha só que coisa fantástica. Muito bom. E eu vou ter as respectivas get dia que retornam integer function
get mês, retorna integer, e function get ano, retorna integer. Certo? Então, o que se tem? Em princípio, nas datas, eu tenho constructor, gets e set, certo? Aqui na data em particular, né, a gente pode ter, posso ter mais do que um constructor? Podemos ter mais do que um constructor? Posso. Então, posso criar um cri init. E posso passar aqui p de p mês p ano do tipo integer. Ok? Eu poderia querer, dentro da ideia de data, né, além de criar os objetos aqui, eu poderia, por exemplo, criar uma function em que eu quero, vamos dizer assim, fala, João Vitor. Init de inicialização. Poderia ser init, certo? Eu poderia querer saber o mês por extenso, por exemplo. Ele vai me retornar um string. Certo? Eu poderia querer, vamos dizer assim, a data por extenso. Que vai me retornar um string. Certo? Mas eu poderia ter vários formatos de data para passar por extenso. Certo? Então, eu poderia definir um p-tipo qualquer aqui, um tipo integer, por exemplo, e a gente estipular um tipo de data que eu quero. Né? Vamos simbolizar aqui, né? Vamos dizer assim, poderia passar o tipo 1 e ele me retornar dd barra mm barra ano. É um formato que tem, por exemplo, no Excel, não é isso? Certo? Poderia passar um tipo 2 e ele me retornar, vejamos, dia, barra, as 3 iniciais do mês, por exemplo. Vejamos. De outra forma a gente poderia ter. Poderia passar um tipo 3, onde ele coloca o dia, mês extenso, ano. É isso? O que mais? O Juan colocou, o Marcos colocou um tipo ali diferente. Ano, mês, dia. Poderíamos ter. Vamos colocar aqui primeiro um que coloque lá, vamos dizer, dia de mês de extenso de ano. Poderia colocar um quinto, seria como colocou ali, ano, colocar assim, para ser diferente. Mês, dia. Certo? E podemos colocar qualquer outro valor. Vai colocar a opção 1. P-tipo, vai colocar, vai retornar, né? Tipo 1, como sendo o default, por exemplo. Podemos dizer alguma coisa assim?
que ocorre aqui? Então, eu tenho aqui algumas operações, né? Aqui, o que é que faltou aqui? Faltou alguma coisa dentro dessas operações, hein? Não? Como é que a gente copia um objeto para outro objeto? A gente viu isso, não viu? Um tempinho atrás? Vamos ter que sortear, né? 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Luiz Gustavo. Luiz Gustavo? Tá aí? Como é que a gente copia um objeto para outro? A atribuição não serve, né? A gente viu que a atribuição gera problema, não é isso? O que é que gera se eu atribuir um objeto recebendo outro objeto? Vou achar outra pessoa para responder isso, né? Lá, 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Marcos. O que gera se eu atribuir um objeto recebendo outro objeto? É. Tem que criar um clone. Se eu não criar um clone, os dois objetos, os dois valores vão estar apontando para o mesmo lugar, né? Então não resolve, certo? Então a gente tem que criar um clone. Então, function clone, que vai retornar o que tipo? Datas. Beleza. Então Aqui. acertei, professor, né? Oi? Então Acertou? acertei, né? Acertou. Eu dei lá que dia recebe 0, mês recebe 0, ano recebe 0. Ok. Vou inicializar. Então, dia recebe. Recebe o quê, João Vitor? Não. Não é 0, não. Douglas. Bedim. O que recebe aqui? Isso, João Vitor. Dia. Mês recebe. Achava que era 0, né, Douglas? E mês, então, se dia recebe P dia, então mês recebe. Pode ser Douglas mesmo. Mês e ano recebe. Beleza. Destructor não tenho nada. 7, então, dia recebe P dia. Mês. Mês recebe o quê, Ali? Ali? Sim, professor. Mês aqui recebe? Mês. Mês. E ano, então, recebe P. PA. Ok. Eu vou ter os gets, então tem result, recebe dia, result, recebe mês, result, recebe ano. Aí agora, como é que a gente vai retornar o mês por extenso? Não. É uma variável
chamar de est, que é do tipo string, ok? E como é que a gente vai fazer para retornar? Ah, mas eu recebi parâmetro? Não recebi parâmetro. Será que dá para fazer isso sem receber parâmetro, Guilherme? Guilherme? Boa noite. Tá por aí? Como é que a gente faz aqui? Eu vou retornar extenso, mas não recebi parâmetro nenhum. Como é que eu faço para retornar? Chama o objeto? Como assim? Como é que eu vou chamar o objeto aqui? Como é que a gente faz isso? Igor. Vamos lá, Igor. Como é que faz isso? Ó, o João Vitor já disse alguma coisa. Tem que passar para o parâmetro dia, mês e ano. Não. Será que tem que passar? Tem que passar, Alisson? Não, não tem que passar. Então, da onde que a gente retira isso? Na Unity, o prog? Tá certo, Juan? Mas nós estamos na classe datas aqui, ó. E agora? Como é que faz? Não. Mas não temos não podemos esperar ele ser instanciado lá, né? Mas daí como é que ele vai saber de quando que ele vai tirar o dia, mês e ano? Usa variável. Não pode usar variável global em orientação objeto. Que isso? Nós temos que usar dentro do objeto as coisas. Não podemos usar variável global na classe. Como assim, variável global? Nós temos que entender, né? Olha só, moçada. Aqui dentro do próprio objeto, nós vamos ter os atributos dia, mês e ano, certo? Então, nós estamos dentro da classe, não estamos dentro da classe? Se nós estamos dentro da classe, então, basicamente, eu posso dizer primeiro que extenso recebe primeiro nada, para dizer que possa ter alguma situação assim, e posso colocar mês off. Off o quê? Se for um, eu vou retornar, vou dizer que S recebe o quê? Janeiro. Se for 2, S recebe o quê? Fevereiro. Certo? Então, vamos fazer para cada mês aqui, que ele vai me retornar um valor por extenso aqui, né? Certo? Para a gente poder ter do minúsculo. 5, S recebe. Maio, 6, S recebe. Junho, 7, S recebe. Julho, 8, S recebe. Agosto, 9, setembro,
que é, João Vitor? O que é diferente de 1? Mas o que a função pede ali? Calma, moçada. O estresse. Novembro e 12, este recebe dezembro. Isso? É isso aí mesmo, Alisson. Ele tem que entrar o dia, o mês, o ano. São 3 informações distintas, né? Certo? Aí aqui embaixo eu vou ter lá resulte, recebe, teste. É o que ele vai retornar. Certo? Data por extenso. Aí aqui ele passou um parâmetro, certo? Então, eu vou ter um var que eu vou... Professor, E aí? e se ele colocar, se a gente colocar 13, por exemplo, o que ele vai retornar? Boa pergunta. O que ele vai retornar, João Vitor? Deixa eu perguntar para o João Vitor para ajudar aí. O que ele vai retornar se retornar 13? Se cadastrar a data como 13, lá o mês, o que ele vai retornar? Olha lá, o Marcos respondeu, Eduardo. O Ali diz que é janeiro. O Marcos diz que é nada. Esse aqui eu não prestei atenção que você colocou em cima ali, que é na tela. Colocou em branco, sim. Entendeu? Tranquilo? Sim, tranquilo. Beleza. Então, aqui a gente tem, então, a data extenso. Como é que a gente faz a data extenso, Então, aqui na data extenso, eu tenho primeiro, de qualquer forma, eu vou dizer que recebe nada para garantir que alguma coisa vai ser retornado, certo? Mas eu tenho a data extensa, eu vou dizer o quê? Eu tenho que verificar o tipo ali, não é isso? Certo? Então, eu tenho, de acordo com o tipo, eu teria lá um case de tipo off. Então, se for 1, vai fazer o quê? X recebe o quê? Aqui nós temos uma situação, né? Vamos dizer assim. Eu tenho que retornar com 0 à esquerda, não tem? Se for 1/1 de 2022, por exemplo, é assim que a gente escreve? Não. A gente faz o quê? Coloca aqui. Sim? Como é que a gente faz isso daqui? Como que a gente faz para montar isso? Qual que é a lógica que a gente usaria para montar? E como é que a gente pergunta se é menor que 10? O que que a gente faz isso? E daí a gente faz o quê daí? Eu vou usar esse negócio em vários lugares, não vou? Eu vou precisar desse negócio em mais de um lugar? Não? Por exemplo, eu tenho que fazer, segundo o que a gente colocou aqui,
Se for 1, ele vai fazer isso aqui. Se for 2, vai fazer isso aqui. Se for 3, vai escrever assim. Se for 4, vai colocar assim. Se for 5, vai escrever assim. Eu vou precisar desse recurso de colocar zero à esquerda mais de uma vez? E eu posso precisar só vou usar isso no dia? Ou eu vou precisar no mês também? E daí, como é que a gente faz isso? Como é que a gente resolve essa questão? Fazer 2 if em cada condição dessa daí? É isso? Mas aí, então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 situações de usar. Então, eu vou repetir o mesmo trecho de código para cada um desses. Usar antes do case off, daí resolve. Talvez a gente tenha uma solução melhor, né? Eu tenho que fazer isso por dia e depois tenho que fazer por mês, não é? Como é que a gente resolve essa situação? Entenderam a colocação? Gabriel, Nicolas, Matheus. Eu não entendi a colocação. Não Pode, por entendeu? favor, repetir Sim, pra mim posso. tentar raciocinar contigo. Tudo bem. Ó, veja bem, eu tenho aqui que fazer para o dia, eu vou ter que fazer isso que o Alisson colocou aqui no chat aqui. Verificar se o dia é menor que 10 e colocar um zero na frente, porque daí só tem um dígito, certo? Ó, vamos dizer assim, se eu tiver, vou colocar aqui, ó, vou colocar dentro do comentário. Se o dia for dia 1º de 1 de 2022, vou ter que colocar 01, ou seja, no dia, eu vou ter que, é menor que 10? É menor que 10, eu tenho que colocar um zero na frente antes, certo? Se for, aí ele vai colocar a barra, o mês. Eu também tenho que colocar esse 01 para o mês, não tem que colocar? Opa, você saiu da aula? Caiu e voltou. Ah, meu Deus. Mas não perdi nada praticamente. Tá. Então, entendeu? Eu tenho que fazer esse processo para converter o dia, colocando o zero na frente, certo? Mas tem que fazer a mesma coisa para o mês. Concorda comigo? Concordo. Então, eu teria que fazer, como o Alisson colocou ali, eu teria que fazer isso aqui antes do case aqui, né? Mas eu tenho que fazer esse processo de converter ele, não é isso? Como é que a gente faz para resolver essas questões? Gostou da pergunta? Quem mais está aí? Igor? Daí, Igor? Tá aí, Igor? Gabriel? Tá aí, Gabriel? Poxa vida. Rafael. Rafael tá aí, Rafael? Vocês estão aí ou não estão aí? Estamos aí. Estamos aí, né? Então, como é que resolve isso, então? Douglas. Agora, Toffoli. Como é que a gente resolve, Douglas?
Dá para concatenar um zero com o valor atual? Sim, mas como é que a gente faz para resolver isso? A gente tem que fazer isso. É verdade. Vixe. Ixi, Daí, delicado, né? Como é que faz para resolver isso? João Vitor? Guilherme? Guilherme tá aí? Como é que a gente resolve isso, Guilherme? Parar de gravar essas aulas, tá louco? Ninguém presta atenção na minha aula, meu. Tá louco. Te chama? Os caras não estão aí? Melhor parar de gravar, né? Daí todo mundo tem que assistir a aula para poder prestar atenção, não é verdade? Regra básica de aula gravada é que precisa participar, moçada. Se não participar, eu vou parar de gravar. Tô falando sério. Não muda nada, professor. Se você parar de gravar, os que não estão prestando atenção não vão ver a aula também. Hum, Não vão ver o vídeo depois. não vão? Não vão. Ah, Então não, pode mas continuar gravando. pode parar de gravar que é melhor, então. Não. Daí o Então pessoal vai pode prestar continuar atenção. gravando que a gente que está prestando atenção vai ver a videoaula depois, entendeu? Ah! Cadê? Guilherme tá aí? Igor? Gabriel Zanardi? Meu Deus do céu. Rafael? Nada. Que coisa. Eu vou parar de gravar na próxima aula. Hoje eu já comecei, né? Não vou. Na próxima aula eu vou parar de gravar essas aulas. Fala, Rafael. Como é que a gente resolve essas situações? Guilherme, Igor, Gabriel Zanardi. Fala aí, Rafael, como é que resolve isso? Bom, fiquem cientes que a partir da próxima aula eu não gravo mais videoaula, tá bom? É sério isso. Se não tem participação, não tem aula gravada. Eu não sou obrigado a gravar a aula, sou obrigado a dar aula, mas não gravar. E se vocês não participam da aula, eu não gravo videoaula. Isso é uma regra já antes da pandemia, na verdade. Certo? Não tem nada a ver com esse processo agora. Então, o que que acontece? Quando eu tenho que fazer uma situação como essa, que vai se repetir, eu vou ter que fazer mais do que uma vez, para a gente não ter que ter o trecho de código repetido, qual que é a teoria que a gente usa para fazer isso? O que é a fundamentação que tem? Quando eu tenho um trecho que tem complexidade, ou eu tenho um trecho de código que vai se repetir várias vezes, a gente faz o quê? Agora para todo mundo aí. O que a gente faz quando eu tenho um trecho de código, ou que tem complexidade, ou que se repete várias vezes, a gente faz o quê? Ninguém sabe.
Abstração? Não, não é abstração. Seria criar uma outra classe para ele? Também não. Sempre que eu tenho um trecho de código que se repete muitas vezes, a gente faz um. Programa, pô. Olha aí, Matheus. A gente faz um subprograma para ele. Professor, o pessoal está escrevendo no chat ali, já escrevendo faz tempo ali, ó. Ah, O Alisson já está falando isso já desde as 9h30. é. Muito bem. Mas é sério essa questão aí do pessoal que não está participando, tá, moçada? Se não participar das aulas, não vou pensar duas vezes, não, tá? Tem que participar das aulas. Se não participar, não tem videoaula, tá? O professor, é participar, tem que falar ou pode escrever também? Pode falar, pode escrever, mas tem que participar. Eu chamar, não respondeu, ali, ó, chamei o Igor, chamei o Guilherme, chamei o Gabriel e o Rafael. Só o Rafael levantou a mão, certo? Os demais não se manifestaram, né? O Douglas se manifestou, tal, o João Vitor falou, mas se não falar, o troço fica complicado, certo? A gente precisa ter participação, porque a aula não é monólogo isso aqui, certo? Concorda comigo? Então, para ser aula, tem que ter participação. E para a gente ter resultado da videoaula, que é uma coisa. Eu não estou passando uma videoaula qualquer, nós estamos fazendo a aula, na verdade, não é isso? Não é como se fosse na sala de aula? Para isso, precisa ter participação. Não dá para ser um troço onde eu vou ficar falando para as paredes, certo? Estamos entendendo? Isso é para Certo. todo mundo, certo? Se não tem participação na minha aula, eu dou aula igual, só que eu não gravo aula, porque eu não sou obrigado a gravar aula. A ideia de gravar aula é que vocês possam prestar atenção e participar da aula, certo? É coerente isso? Para isso, Sim, a professor. ideia é que todos participem da aula, beleza? Estamos entendidos? Então, eu vou vir aqui criar um método lá, vou chamar de uma function, certo? Eu vou chamar de zero esquerda. Vai receber um número que eu vou dizer que é do tipo integer, e ele vai me retornar um tipo string, certo? O que faz esse cara? Então, eu vou ter um result, que vai me retornar quem? Na verdade, eu vou ter que verificar, como o Alisson colocou, se o número for menor que 10, então vai fazer o quê? Posso fazer, se ele for menor que 10, então ele vai colocar o zero, concatena, com um int to str e num, certo? Caso contrário, caso não seja menor ou igual a 10, eu simplesmente coloco result e recebe int to str e num, certo? Aí ele coloca o número dessa forma. O que ocorre aqui? Então, eu tenho a situação de que ele vai acrescentar o zero ao número convertido, vai concatenar, certo? É isso? O que acontece aqui? Se eu for colocar aqui para fazer, eu posso fazer ele diretamente aqui, mas eu tenho situações diferentes para cada caso, para o dia, para o mês e para o ano, certo? É isso? Certo. A função aqui é genérica, ela não fiz para dia, fiz para dia, não fiz para mês, é um valor inteiro, certo? É correto?
Mas Então, você não tem que colocar menor que a 12 também? O mês, se passar de 12? não. A ideia do subprograma ou do método aqui é fazer o quê? Nós vamos fazer uma coisa específica aqui, certo? Nós estamos usando. Observe, eu defini ela onde? Ah, certo. Certo? Ela só vai servir para ser usada aqui. A zero esquerda. Ah, tá. É. Certo? Então, vai colocar aqui, aonde que a gente vai trabalhar com esse cara aqui, né? Se ele for maior do que 10 aqui, ele vai retornar o valor simplesmente convertido em string só. Certo? Recebeu inteiro, vai retornar string. Só isso. Né? Então, o que vai fazer aqui? Vamos fazer como? Para a gente colocar esse camarada e vir aqui para montar esse processo, nós temos o dia, temos o mês. Então, não dá para fazer simplesmente antes do case. Porque para cada opção dessas opções do case aqui, eu vou ter uma situação diferente. Certo? Aqui. Então, se é esse formato que eu vou ter aqui para fazer, então ele vai receber quem? Vou dizer que vai receber 0 esquerda de quem? De dia mais. Vai vir aqui, colocar a barra mais 0 esquerda de mês mais a barra mais ano. Aqui o que acontece é aqui, esses dois aqui já vão retornar string. Esse cara aqui não está como string, certo? Eu vou acrescentar uma regra nesse negócio. Vocês têm que responder no áudio. E eu vou fechar o chat aqui, e responder no áudio aí, senão vai ficar complicado aí para a gente poder fazer. Ou então eu gravo videoaula mesmo, só que sem participação de ninguém, sem tirar dúvida de ninguém, né? Nada, vamos entender assim, ó. Vocês querem aprender, não querem? Vocês querem aprender? Pois é. A gente, para poder trabalhar, a gente precisa ter um fator que colabore, certo? Se for para ficar nesse formato, vocês me desculpem, vai ficar cada vez mais complicado. E a complicação vai ser para vocês, não é para mim. Certo? Se for para falar as coisas e ficar falando para as paredes, vocês desculpem, mas realmente vai ser complicado as nossas aulas. E precisa ser desse jeito? Se a gente não tem interação, se não acontece o processo de comunicação, moçada, não dá. Certo? Como é que nós vamos conversar sobre isso? Todo mundo tem celular, não tem? Sim. Todo mundo tem celular. O celular tem voz, dá para falar no celular. Dá para conectar no Meeting aqui com quantas conexões quiser. Coloca o celular, dá para falar. Eu vou ouvir. Ficar só no chat, moçada, vocês me desculpem, vai ser bastante complicado. Estamos entendidos? Eu vou dizer que é muito chato demais ficar falando sem ter retorno nenhum, sem ter resposta, sem ter retorno.
Se for nesse formato, olha, realmente vai ser complicado a gente continuar desse jeito. Espero que volte às aulas presenciais, falar a verdade, certo? Porque se não for, eu vou falar e vou ficar esperando vocês responderem. Enquanto vocês não responderem, eu não vou falar. Não vou continuar a aula. Estamos entendidos? Certo, professor, mas não fala que vai ter presencial. Ué, Dá medo. não, sim, mas não vão fazer o quê? Ficar falando só não dá, moçada. Vocês me desculpem. Não tem condições de Professor, trabalhar. eu acho que tá todo mundo pilhado, porque amanhã tem prova de estrutura de dados e o negócio é punk, entendeu? Eu Tudo acho bem. que tá todo mundo assim meio metade aqui, metade lá. Pois é, mas não adianta, vamos dizer assim, aos 45 do segundo tempo, não vai resolver o problema. Certo? Vocês querem? Eu paro a aula, não tem problema. Mas, falando sinceramente, seja nessa aula, seja nas próximas aulas, se não tiver interação na aula com voz, eu sei que todo mundo tem celular, certo? Que dá para falar, eu simplesmente vou parar, fechar o chat e esperar a resposta. Se não tiver resposta, eu fico esperando a aula. Certo? É básico. Vocês têm interesse em aprender? Eu estou aqui para ensinar, mas para ensinar, a gente precisa ter certas regras, certo? Se for, vocês querem parar e estudar estrutura de dados, eu paro a aula agora, vocês estudam estrutura de dados e boa. Não, toca aí, professor. Não, eu preciso de interação, certo? Básico, tá? Isso é uma questão séria. Estamos entendidos? Todo mundo aí? Sim, professor. Então, veja bem, nesse formato eu consigo montar dia, mês e ano, conforme está colocado aqui, certo? Se eu tenho uma opção 2 aqui, se ele for, vou levar em consideração que vai receber extenso, beleza. Posso usar o zero esquerda aqui, que ele vai pegar o dia e vai resolver da mesma forma, vai me retornar um string aqui, certo? Aí eu vou colocar mais a barra, igual fiz no anterior, ok? Só que agora eu tenho uma situação diferente. Eu tenho que trazer o extenso ali no caso. Mas ele vai ser, eu só quero os três primeiras letras do mês. Como é que eu faço isso? Como que se faz isso? Professor, minha dúvida é se ele colocar, por exemplo, o mês de abril 04, como que ele vai entender ABR, por exemplo? Eu não teria que fazer uma condicional, uma condição? Por Na exemplo, verdade, não. porque a gente colocou como inteiro lá. Não colocou dia, mês e ano como inteiro. Sim, exatamente. Tá? E aí, como que, por exemplo, eu vou traduzir, por exemplo, o 03 em MAR? Boa pergunta. Eu não teria que fazer uma outra procedure, outra função, sei lá? Será que precisamos fazer uma outra rotina? Quem acha que tem que fazer outra rotina aí? Eu acho que dá para utilizar a rotina de cima ali, só limitando a quantidade de caracteres a ser imprimido. E como é que faz para limitar os caracteres do que está na rotina de cima? Tem como fazer com for. Tem. Tem como fazer com for. O que mais que daria para fazer sem ser usando for? De cabeça eu não tô lembrado. Tinha uma função que quando você queria concatenar com três caracteres, 4, agora eu não me recordo como que a gente faz. Mas tem como você, por exemplo, chamar o número X de caracteres dentro de uma string. Uhum. Na verdade, aqui, em princípio, a gente faz, tipo, colocar aqui um comando para identificar que é da própria classe,
e daí eu vou ter o self, que diz que é da própria classe, e eu posso pegar aqui a data extenso, aliás, data extenso, mês extenso, esse cara aqui, e esse cara me retorna o mês por extenso, certo? Ou seja, ele me retorna um string, esse cara aqui, certo? Aí o que se faz? Eu vou usar um outro comando, que é um comando que chama-se copy, onde eu pego o meu string que está aqui previamente definido, esse cara aqui, eu vou dizer de qual posição eu quero que ele comece, e daí eu vou dizer que é da posição 1, e vou dizer que eu quero 3 caracteres. E esse cara vai me retornar os 3 primeiros caracteres dessa string que ele está recebendo. Professor, Hum. o senhor pode explicar melhor como funciona o self? Sim. O self, ele vai levar em consideração... O que significa self? Qual que é a ideia de self? Já fizeram uma self? Com isso, né? Tipo, Seria o próprio, né? Seria o próprio. O próprio. O próprio, certo? Então, neste momento, eu posso estar com o objeto e posso estar usando esse cara aqui em vários lugares diferentes, certo? Posso ter instâncias diferentes desse objeto, certo? Quando eu tenho e quando eu estou dizendo que é o self, eu estou dizendo que é do próprio objeto. Então, quando eu digo self, ó, observe que eu coloco o ponto, o que ele faz? Ele me traz, olha, os métodos e atributos que são da própria classe, onde eu estou, certo? Então, o self aqui quer dizer o quê? O próprio objeto. Então, do próprio objeto, eu vou pegar o método mês extenso, que é justamente esse cara aqui, ó. Mês extenso. No caso, o datas mês extenso, ele está como public? O datas mês extenso, ele está como public, porque é um método externo, certo? É porque a função que fez para colocar o zero à esquerda, no caso, foi chamando pelo nome dela direto, porém ele está como private. Seria por conta disso? Não, eu posso colocar aqui também. Mas então tanto faz a forma que fazer Não, com self ou não? o self, ele está pegando, se eu colocar aqui, ele também vai funcionar aqui. Mas a diferença é que, nesse caso, eu estou dentro da classe, certo? Ele está como private. Fora, eu não consigo acessar o zero ESC. Zero esquerda. Vamos ver depois essa variação. Tá? Mas o self é um termo usado onde eu quero dizer que é o próprio objeto. É para ele não pegar um valor aleatório de estar realizando alguma outra operação, por exemplo. Não, é que eu posso ter situação de estar trabalhando com um método que eu tenha 2 ou mais objetos, certo? Ah, 2 ou mais objetos da mesma classe. Daí, Ou de classes herdadas, por exemplo. Por exemplo, eu estou criando tipo datas aqui, certo? Coloquei no plural ali, né? Mas eu poderia herdar essa data e criar, por exemplo, data de nascimento, por exemplo. Certo? Dentro de data de nascimento, eu tenho a ideia de que se é data de nascimento, se é data, vamos dizer assim, é data de um contrato, é data de um recibo, é data de abertura de alguma coisa, não é isso? Posso considerar assim, ok? Agora, se eu considerar data de nascimento, eu posso dizer, por exemplo, criar um método chamado faz aniversário. Faz aniversário, vai pegar o ano, a idade e vai acrescentar mais um, por exemplo, certo? Se eu tenho a data de nascimento, consigo calcular a idade. Concorda comigo? Uhum. Então, aí eu posso calcular a idade e da idade eu posso dizer faz aniversário, certo? Porque um dos métodos que eu posso ter na data de nascimento, eu posso ter fornecer idade. Não posso ter um fornecer idade. Ou simplesmente idade, certo?
Na classe pessoa, a gente trabalhou nome, idade e sexo, certo? Certo. Então, em vez de trabalhar com idade, nós vamos trabalhar com data de nascimento, que é a classe que nós estamos fazendo aqui. Entendi, já entendi o conceito do self. Beleza? Beleza. Tá. Então, eu tenho aqui o 3, extenso. Vou colocar o dia, o mês extenso e o ano. Então, vai receber 0 ESC de dia, mais aqui, a barra, mais. Aí aqui eu vou colocar mês extenso, inteiro, mais a barra, opa, mais o int do str de ano. Certo? Vai fazer o 3, que é dessa forma. Aí eu tenho a data por extenso. Então, vai colocar lá 4, este recebe. Então, 0 ESC, dia, mais. Aqui tem que colocar um espaço, D espaço, porque senão vai ficar junto, né? Mais mês extenso, mais D, mais int to str de ano. Professor, tem como subir um pouquinho o código até a function do mês extenso, por favor? Tranquilo. Tranquilo? Uhum. E nós criamos o quinto aqui no caso, né? Recebe. Então vai ficar int to str de ano, mais esse com hífen, mais 0 esquerda de mês, mais fecha, mais 0 esquerda, certo? Tudo bem até aí? Ô, professor, Hum, no caso, por exemplo, em C tem no switch lá, né? Tem uhum. a opção default que, se não der as opções ali, ela vai retornar alguma coisa. Em Pascal, tem alguma coisa parecida? Na verdade, a gente podia tirar esse cara daqui, trazer ele para cá e colocar tipo um case com um if, né? Dado. É isso que você queria ver? Sim, sim. Certo? Aí aqui, então, result, recebe teste. Tá vendo? Então, aí a gente vem. Alguém ficou com dúvida aqui? Alguma coisa ficou errado? Professor, então aquele EXT ali igual a vazio não precisa dele, né? Mas é para garantir que não tenha problema. Outra coisa, professor, de onde que ele vai pegar o dia e o mês? Ele vai pegar lá de cima, do zero à esquerda, né? Tem como subir o quadro lá na function? Do zero esquerda? É.
E como que ele vai entender, como que ele vai pegar a informação do, por exemplo, do 01/01/2021? Ali para Simplesmente aqui ele vai considerar que chegou um número, certo? Seja o número que eu posso passar, o número aqui é genérico. Pode ser dia ou pode ser mês, não pode? Sim, mas eu quero dizer para você, não precisa passar um parâmetro, não precisa trazer o número para ele. Não? O número está aqui, ó. Tipo inteiro. Sim, mas aonde que eu vou preencher a data? A gente vai preencher a data onde? A hora que eu criar o objeto, eu posso chamar o constructor e dizer que ele vai receber o dia, mês e ano. Ele pode chegar com 0, que é esse cara que está aqui. Ou eu posso setar no objeto através de 7 dias, 7 meses ou 7 anos. É que eu acho que a sua dúvida, Eduardo, é o seguinte: ali ele vai ler o dia, o mês e o ano separado, um de cada vez. Na interface vai. Então ele não vai ler por extenso. Então, tipo, quando for passar para lá, vai passar uma variável de cada vez. A variável do Ali dia, no número em do cima. mês. Sim, sim. Que são esses 3 caras aqui. Sim, agora entendi. Porque a gente está acostumado sempre por parâmetro, trazer na função com parâmetro. Essa é a parte que a gente está mostrando uma outra questão, que eu tenho situações onde eu estou dentro do próprio objeto e ele está acessando diretamente, que é o caso do mês aqui. O atributo é mês, mas eu não passei parâmetro nenhum, mas eu não preciso passar. Por que eu não preciso passar? Porque ele é interno ao objeto, ele vai estar lá com o atributo do objeto. Percebeu a diferença? Sim, sim. Tranquilo aqui? Alguém ficou com dúvida aí? Não. Tranquilo? Só uma pergunta ali. Pois não. No copy do self, Ok. colocou 1 e 3. 1 e 3. Por que não seria 0 e 2? É porque o Pascal usa sempre um tamanho, não começa com C em 0 na posição. Entendi. Certo? No caso se fosse C, se fosse um comando em C, eu colocaria que começa na posição 0 e tamanho 2, porque daí ele vai pegar 0, 1 e 2, certo? Eu daria 3. No caso do Pascal, diferente do C, ele usa realmente começando na posição 1, né? A linguagem C que colocou o padrão de começar com 0. Ok? Entendi. Beleza? Obrigado. É nada. Então, essas características aqui facilitam o processo. E, de repente, a gente tem certas situações que eu vou precisar trabalhar com cadeias de caractere, né? No caso, montar, né? Ele está retornando um tipo string aqui. Mas a gente está usando, primeiro, técnica de programação, onde eu estou convertendo, né, caractere inteiro para caractere, porque o resultado vai ser caractere. Eu estou concatenando aqui para montar, né? É lógico que se fosse em C, eu estaria usando ponteiro, no caso, porque string em C é ponteiro, no caso, né? Aqui não, aqui em Pascal é string mesmo, né? Mas o que acontece é que a gente está reaproveitando o código. No caso, isso aqui é a ideia de subprogramação, trecho de código que se repete, a gente faz um subprograma para fazer aquela operação. As boas práticas dizem que a gente tem que fazer o código mais limpo possível, certo? Tranquilo? Então, ele converte o valor que está num formato para outro, né? Então, aqui não tem muito o que dizer, né? A ideia é simples. Poderia fazer como a Alisson falou? Poderia. Mas eu ia fazer um monte de if aqui, antes de fazer esse processo, certo? Para fazer o mesmo efeito se fosse colocar para dia e para mês, teria que colocar uma variável local aqui para dia, outro para mês, e depois usar para fazer, certo? Até posso usar uma variável
vamos dizer assim, M dia e M mês, aqui, por exemplo, poderia fazer M dia recebe esse cara aqui, até daria, tá? Colocar ele aqui, recebe M dia, e M mês recebe o M mês aqui, para poder colocar, certo? Também funciona dessa maneira, né? Aí ele vai evitar, o que isso melhora no código? Se fizer desse jeito, e ao invés de usar aqui, esse cara aqui, colocar M dia. Fica mais bonito visualmente, mais limpo. Será que é só essa questão? Quem acha que é essa Não, colocação que eu... não, mas aí também você só pode usar para essa função. Ela vai funcionar para essa função. Você tem que colocar o zero à esquerda em outra função que você for precisar. Tá, se eu colocar dessa forma, são os lugares que eu poderia usar, tá certo? Eu usei o STR0 aqui, certo? É zero à esquerda aqui. Desse jeito, é melhor ou pior que o outro formato? Perdão, faltou aqui embaixo. Aqui. Qual que é melhor? Desse jeito que eu fiz agora ou do formato que estava antes? Desse jeito fica, querendo ou não, mais legível. Porém, se for um algoritmo muito longo, vai ocupar mais memória à toa. Tá. Outra opinião? Então, o Alisson acha que desse jeito fica mais legível e seria melhor. Só que aqui estaria ocupando duas variáveis locais desnecessárias. Quem mais acha? Eu concordo. João Vitor concorda. E eu acho que só ficaria ruim se você quer não usar essa função num caso, mas acho que nesse caso, acho que vai usar todos. Pois é, aqui tem uma questão de processamento. Neste caso aqui em particular, pô, não vai fazer diferença em termos de execução de a gente pôr para funcionar, certo? Mas o dia e o mês, ele serve, é igual para tudo, não é? Ele vai estar no próprio objeto, não vai? Você concorda comigo que o dia e o mês vai estar aqui? Se eu Sim. tenho que executar ele várias vezes, a possibilidade de executar, neste caso em particular, ele não vai fazer diferença, porque eu só vou poder escolher uma dessas opções aqui, certo? Porque ele vai entrar no case se valer 2, se valer 3, se valer 4, se valer 5, ou se for qualquer outro valor que ele vai pegar o caso do 1, certo? Então, independente da situação, ele vai executar uma única vez isso daqui. Ele vai usar numa das possibilidades. Então, neste caso em particular, na prática, não faz diferença eu ter feito dessa forma ou fazer da maneira que eu tinha feito anteriormente, porque ele, independente da situação, ele vai entrar na opção 2, 3, 4, 5 ou todos o else, certo? Em uma delas ele vai executar esses dois comandos, né? No caso em particular, nos que tem extenso aqui, ele não faria do mês. Então, sobraria um pouco. Mas a diferença de memória, neste caso, não vai fazer muita coisa. Porém, se eu tivesse que executar esse trecho, vamos dizer assim, não tivesse o case aí, tivesse que executar várias vezes dentro dessa subrotina, esse mesmo caso aqui, aí faria diferença. Porque, embora eu estivesse economizando memória, não declarando as duas variáveis locais, a variável local, assim que termina o subprograma, ela deixa de existir, certo? Então, provisoriamente, eu ocupei mais memória. Só que se eu tivesse que criar, chamando várias vezes, tivesse que fazer várias vezes esses dois códigos aqui, ao longo do programa, era mais fácil eu fazer desse jeito do que colocar como estava antes. Por quê? Porque daí, cada vez que ele fosse executar o trecho, ele ia lá na rotina, uma conta que ele já fez, poderia ter feito umas 10 vezes,
ele vai fazer uma 11ª, vai fazer uma 12ª, ele vai fazer mais vezes e vai executar o trecho de código que está lá. Deu para entender? Sim. Certo? Então, essa é uma diferença que faz ao longo desse processo, tá? Então, dependendo da situação, no caso de case, como está aqui, ou de if, then else, onde só vai executar numa das possibilidades, não vai fazer diferença. Posso fazer tanto desse jeito quanto do outro. Ele vai chamar uma única vez aqui, porque nas opções também ele vai entrar uma única vez, certo? Mas, nos casos que não, ele vai fazer diferença. Tá certo? Vamos fazer o clone aqui, então. Então, aqui no clone, coloco que eu tenho lá datas aqui, certo? Ponto. Aqui, neste caso em particular, nós criamos quantos constructors? 2. 2. Então, neste caso em particular, eu posso chamar esse constructor que inicializa e colocar simplesmente assim, ó. E por que você não está usando o outro? Para poder mostrar que existe desse jeito. Ó, esse efeito sai do mesmo jeito de eu vir aqui e fazer datas.creobjeto, aqui, e depois eu vim aqui fazer result.setDia passando dia, result.setMês passando mês, e result.setAno passando ano. Essa linha é equivalente a fazer essas 4 linhas. Deu para entender? Sim. Certo? Então, neste caso, tem situações que é melhor usar formato de fazer incline inicialize, certo? Onde eu vou conseguir setar. É lógico que nem todas as situações vai ter, dependendo, eu vou ter vários objetos, a gente não viu ainda a questão de objeto que tem outro objeto, né? A gente já viu, mas não viu ele herdando, né? Não sei se entenderam o que eu quis dizer. Professor, dá para começar o construtor já inicializando ele, a variável, ou tem que começar zerando ela? Primeiro cria objeto e depois... Dá para começar inicializando já. Ou seja, aquele primeiro construtor, a gente poderia por cima. A gente obrigatoriamente tem que começar Não, é que eu tenho situações onde eu vou colocar uma data, por exemplo, vamos dizer assim, vamos supor que eu estou fazendo um projeto e eu vou ter a data de nascimento, por exemplo, certo? Eu não posso começar uma data de nascimento já preenchendo valores, certo? Alguém vai ter que informar essa data. Não, mas eu digo, eu poderia começar já o dia é igual a P dia, mês igual a P mês, e ano igual a P ano? Nesse caso aqui? Não, esse caso aqui, ó, eu passei por parâmetro esses valores. Sim. Então, passando por parâmetro, eu posso fazer dessa forma. Mas eu poderia fazer só essa passagem de parâmetro sem o construtor em cima? Não, a gente fatalmente vai precisar do constructor em vários casos onde eu preciso ter o constructor zerado. Porque a questão que está aqui, por exemplo, vamos dizer assim, a ideia justamente de criar esse objeto, essa classe datas aqui, é justamente porque nós vamos trabalhar na classe pessoa, eu vou ter data de nascimento. E eu vou colocar a herança de que data de nascimento herda de data. Certo? Então, se eu vou ter data de nascimento e eu não tiver que ele vai estar zerado, quando está zerado, está me informando o quê? Eu não tenho a data setada, certo?
Tá? Que não é um campo válido para data, vamos dizer assim. Certo? Tudo bem? Ah, sim. Uma operação que eu não vou fazer agora, mas de repente a gente pode fazer depois, certo? É fazer assim, né? Aqui, neste caso aqui em particular, por exemplo, eu posso fazer assim, eu vou setar aqui, certo? E colocar assim, if dia for menor ou igual a 31, vendo. Então, eu vou fazer essa operação, certo? Se eu não fizer isso, o que que acontece? Ele vai ficar com o dia zerado, certo? Posso colocar, se mês não for menor ou igual a 12, certo? Mas Na professor, verdade, eu terei que colocar o dia também maior que. então vamos colocar dia maior que 0, end dia menor ou igual a 31, por exemplo, certo? Ou assim, né? Se P mês, então, P mês o maior que 0, end P mês menor ou igual a 12, então, vai fazer isso, né? If P ano o maior. Aí aqui já a gente já tem que considerar tipo nós tínhamos uma conta que a gente fez uma rotina, não tem? Ou não fizemos? Qual conta, professor? O que calculava o dia da se a data tá certa? Como assim? Não lembro. Acho que a gente fez o dia da semana lá, né? Só, né? Vamos fazer. Não lembro não, professor. Não, o dia da semana a gente fez. Mas existe um cálculo que você faz. Deixa eu ver se está aqui. Se eu tenho aqui. Acho que não foi feito com vocês. Tem um cálculo que se faz que diz se uma data é válida, que dia da semana e se a data é válida. Tipo o Excel. O Excel não faz um cálculo lá de data? Se você colocar a data e mandar somar, ele não soma lá a data? Já viram isso no Excel? Sim. Então, existe um cálculo que a gente consegue fazer. Deixa eu ver se está aqui. Posso fazer o cálculo para saber que dia de semana que cai, ou se é uma data válida ou não. Ele faz as duas coisas, na verdade. Porque no período passado a gente fez um programa que calculava o dia da semana, que não dava muito certinho, mas a Aqui, ó. gente fez. Eu tenho uma função que, ao serem passados um mês e ano, seja retornado quantos dias existem naquele mês. É o cálculo do ano bissexto. Certo? Hein, professor? Oi. Mas o que seria uma data válida? Por exemplo, se a gente considerar nesse formato que está aqui, eu poderia dizer que qualquer dia a menor ou igual a 31 está certo, né? Então, se eu colocasse assim, certo? Ah, entendi, beleza. Beleza? Não precisa nem ser isso aqui, poderia ser assim. Certo? Beleza? Então, na próxima aula, nós vamos fazer esse cálculo aqui, ó, de 1901, 1º de janeiro de 1901, até
a conta, ela vem até agora, por exemplo, certo? Daí nós vamos fazer o cálculo para fazer a soma de datas, por exemplo. Vamos dizer assim, financeiramente, vocês estão vendo matemática financeira, né? Mas não vai entrar ainda na matemática financeira. Pode ser que entre. Vamos dizer assim, se você atrasar um dia de pagamento, você tem uma conta para pagar, não tem? Vocês estão vendo matemática financeira com o Pacheco, não estão? Sim. Professor, ele passou uma tabelinha dos dias dos anos e Hum. mostra até qual dia vai o mês e mostra a numeração do dia. Por exemplo, dia 28 de janeiro foram corridos tais dias, entendeu? Então, justamente. Quando a gente pega assim, vamos dizer assim, hoje é 16/4, certo? Vamos dizer que você tinha uma conta que venceu dia 28 de março, certo? Quantos dias correu até hoje? Deu para entender? Eu tenho uma quantidade de dias que correu aí, não tem? Como é que a gente faz essa conta? Deu para entender a questão? O que é? Sim, Então a gente vai fazer assim, eu vou pegar essa função de data, essa classe data que nós estamos fazendo aqui, e vou levar em consideração. Eu vou passar uma segunda data, ele vai receber uma data como parâmetro, e eu quero que ele me retorne para dizer quantos dias se passaram. Aí a taxa de juros é em função do número de dias que correu, não é? Eu tenho multa, porque foi pago atrasado, e eu tenho juros que vou pagar em função do número de dias em atraso, tá certo? Então, quando a gente trabalha com data, a gente tem essas questões que a gente pode checar quanto que ocorre. E daí nós vamos fazer a implementação desse método para calcular quantos dias percorreu. E a outra situação, eu tenho a quantidade de dias que percorreu, eu quero saber quando que é a próxima data. Como é que eu descubro a próxima? Eu tenho lá, vamos colocar de outra forma. Eu tenho ali para pagar, comprei alguma coisa e comprei no crediário. Aí me colocaram lá, eu vou poder pagar com entrada, mais 30, mais 60, mais 90. São 4 parcelas. Vou pagar a entrada à vista, 1/4, e os outros 3/4 eu vou pagar com 30, 60 e 90, certo? Daí, nessa forma, o que se faz? Eu vou ter que checar da data de hoje, 16 de abril, se eu jogar 30 dias, quanto que vai dar o próximo vencimento? Certo? Professor, Bom, fala. daria para fazer no esquema de vetor que cada posição do vetor recebe o número certo de dias de cada mês e nisso faz a somatória de uma data até outra? Então, mas como é que você vai somar 30 dias? Bom, mês de abril fecha com 30 dias, certo? Então, 16/4 mais 30 vai dar 16/5, certo? Mas o mês de maio tem 31 dias. Então, você vai ter que somar 16/5 mais 30 vai dar quanto? Mais 60, perdão. 16/4 mais 60 vai dar quanto? Vai dar 16/6? Não. Não. Mas então dava para pegar, é que nem eu falei pro senhor, por exemplo, digamos que foi 2 de fevereiro, a gente soma, pega o valor inteiro de janeiro, soma com até a data que foi passada de fevereiro e subtrai da data que é o vencimento, por exemplo, que daí a gente vai ter o valor inteiro lá dela. É mais ou menos isso. O único detalhe que tem, por exemplo, eu poderia ter comprado isso em dezembro. Sim, daí tem essa parte da virada do ano. Exatamente. E eu posso ter o ano bissexto. Entendeu? Sim. Né? Então, diante desse processo, a gente vai trabalhar com essa rotina da data e vamos implementar essas questões que têm a ver. Eu já tenho o mês por extenso. Ok, eu tenho a data por extenso. Mas eu posso ter essa situação de querer calcular quantos dias se percorreram, e daí a ideia de a gente levar em consideração 1901 aqui, certo?
Tem uma função que calcula em função disso, em que a gente pode ir calculando. Tem o cálculo do ano bissexto, não tem o cálculo do ano bissexto? A gente calcula o ano bissexto e a gente vai fazendo a conta para poder montar e trabalhar a data como um todo. Tá certo? Deu para entender a ideia? Professor, o professor Pacheco ele passou uma tabela de contagem de dia. Uhum. Daí, mas não tem, eu acho que tem só 365 dias só. A tabela daí Certo. já, vamos supor, de 20 de, você falou de 6 de abril até de 6 de maio, daí ele vai contar 31, né? Isso. Então ele passou essa tabela, né? Uhum. Mas Então, você ajuda? Não, esse não tem nada a ver com aqui. não ajuda. Nós vamos fazer um outro formato. Mas vamos considerar com o 1º de janeiro de 1901, certo? Tá, mas uma pergunta, qual que era o dilema do 1999 para pular para o 2000? Era o bug do milênio. Ah, e como O que se bug, foi isso? Como que é? Porque eles estavam todos assustados aí, medo de não pulando, não gerar o 2000. É porque eles achavam que no ano 2000, quando virasse, os computadores estavam previstos só para ter. Ia passar a considerar 1900, não 2000. Mas então resolveram na última hora ou um ano antes? Não, na verdade, uma boa parte de quem mexeu com desenvolvimento, a grande maioria, já considerava a questão de 2000, porque as implementações dos programas começaram depois de 1990 em microcomputadores, certo? A preocupação era nos mainframes, que eram os de grande porte, no caso. Mainframe era um computador grande lá, gigante, que processava um monte de coisa nos bancos. Só que os bancos corrigiram esses problemas anteriormente. Eles tinham dúvida se ia dar erro nos relatórios quando chegasse a 00. Ah, então os bancos já devem, então, mudado isso interno, né? Eles já fizeram essa previsão Então, faltava, um bom tempo antes. o que faltava, então, para que não podia testar? Não, já tinham mais ou menos testado, mas eles não estavam na incerteza que desse algum problema, porque se virasse o ano 2000 e daí você ia ter, vamos dizer assim, não ia aparecer a conta que você está devendo, por exemplo, Ah, não entendi. ia gerar os boletos, que não ia gerar as faturas com o ano 2000, porque daí é 00. Considerasse Resolveria como um problema de um monte de gente aí, né? resolveria, né? Mas não Mas, aconteceu nada. mas professores, não tinha como testar isso? Ou... Tinha. Ah, mas mesmo assim teve medo, né? É uma insegurança, porque naquela época foi um pouco antes disso que deu o boom da internet, que deu o boom a respeito de muitas coisas, certo? Na área de tecnologia, na área de informática, passou a girar em torno disso, né? Mas não aconteceu nada na prática, Obrigado, professor. não tem nada. Vamos fazer a chamada. Deixa eu deixar salvo isso aqui primeiro, para a gente não perder essa. Ali, Presente, professor. Alisson, Presente, professor. Arthur não veio, Douglas Bedin. Providencie microfone, porque eu não vou fazer chamada mais olhando o chat, tá? Douglas Toffoli. Presente.
Eduardo Serran, Presente, professor. Eric, não veio. Felipe França sumiu. Gabriel Henke. Gabriel Eisley. Gabriel Zanardi. Guilherme. James. João Vitor. Presente. Juan. Luiz Gustavo. Marcos. Presente. Matheus. Eu. Margo. Ah, não eu. Duarte. Eu. Nicolas. Presente. Rafael. Presente. Victor. Igor. Igor? Oi, presente? Eu não Bom. tinha escutado. Estamos bem entendidos a respeito do microfone aí, né? Sim. Beleza. Então tá bom. Então, bom final de semana, boa prova amanhã com o Luciano. Boa noite, professor. Boa Até noite, semana professor. que vem. Até terça-feira. Boa noite. Boa semana, boa noite. Boa noite.